Olá, boa noite a todas e a todos, que sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui hoje nessa live mais que especial, né? Uma live em que a gente vai falar desse ser tão fantástico para a nossa vida, que é a mãe, que é a mulher que sem ela nós não estaremos aqui. Queria agradecer, perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Mais uma vez a gente está aqui ao vivo aqui no Facebook, aqui no YouTube e aqui no Instagram. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Digam de onde vocês estão, de onde vocês estão falando, para que a gente possa começar a nossa live. Se estão ouvindo bem o áudio no Facebook, no YouTube e aqui. Ana, um beijo. Todos estão ouvindo bem? Olá, vamos lá. Vamos começar a nossa fala de hoje. Essa fala tão especial sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento que chama muito o nosso coração. Eu vou tirar aqui as notificações do Instagram, para que todo mundo fique concentradinho aqui naquilo que a gente vai falar. Bom, obviamente, quando um homem vai falar de mãe, óbvio que ele não vai falar de um lugar, como a gente chama hoje, no lugar da fala. Eu não estou no lugar da fala. Eu nem sou mulher, nem eu sou mãe. Mas eu sou filho, então eu sou marido, eu sou sobrinho, eu sou amigo de mulheres, tenho primas, não tenho irmã, mas eu tenho 3 irmãos, mas não tenho irmã. Então, nós temos muitas experiências com o feminino que não nos autoriza a falar no lugar da mulher, mas nos permite falar como esse ser nos toca, como ele nos transforma, como nós somos o resultado de todos esses amores. Antes de falar das minhas experiências pessoais com a minha mãe, muitas das quais vocês já devem ter visto em vários vídeos, né? Mas hoje eu até trouxe algumas fotos dela para vocês conhecerem ela, assim, as pessoas devem ficar imaginando como seria, né? Eu trouxe algumas fotos para que vocês pudessem visualizar isso. Queria muito falar um pouquinho sobre esse momento que todas vocês estão vivendo hoje. A gente vive um momento realmente muito único, muito rico, muito cheio de nuances, que vai entre a esperança e a dor, o medo e a angústia, e ao mesmo tempo a vontade de aprender muito com tudo isso, de ressignificar tantas coisas, de olhar para si, para dentro, né? Não é só ficar dentro de casa, que é importante, né? Porque a curva de contaminação no Brasil está ainda crescendo, mas é ficar dentro de si. E ao mesmo tempo, talvez muitos de vocês queiram ficar um pouco dentro de vocês, e aí um monte de coisas, mais uma vez a vida exigindo muitos papéis, às vezes de forma injusta. Mãe, né, o tempo inteiro, tantas demandas, tantas solicitações, dando uma sensação de angústia. Eu atendi tantas pacientes e via como elas se sentiam obrigadas a atender a todas as solicitações e como elas se sentiam culpadas quando não atendiam a todas as solicitações. Como as mulheres achavam que eram obrigadas a ser tudo de bom, a melhor amante, a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor amiga, a melhor companheira. É como se elas tivessem que socorrer a todos e muitas vezes não fossem socorridas. Às vezes, só quando adoeciam, né? E aí eu vi alguns pacientes que desenvolviam até um certo sintoma de adoecer para poder ser vistas, né? E às vezes a gente começa a perceber como isso é uma cobrança que vem há muito tempo, é uma cobrança cultural que foi construída sobre o ser mulher e que é tão desgastante, é tão injusta às vezes. Quantas pessoas estão em casa hoje apenas fazendo sua própria tarefa, enquanto que a mãe está fazendo de tudo e o trabalho de todos? Como isso é injusto, como isso faz com que quando ela finalmente diga não é bem assim, eu também sou um ser humano, eu também tenho direitos, eu também vacilo, eu também tenho medo, eu também tenho minhas angústias, eu também tenho meu home office para fazer. Como às vezes elas, quando finalmente conseguem dar um grito de liberdade, assim, dizer chega, não é bem assim, ela é tomada de culpa. A mulher é tomada de culpa quando ela finalmente dá um grito de liberdade, como se ela não pudesse dizer eu sou um ser humano, eu não sou uma mitificação construída, eu não sou um ser que tenho que responder e servir a todos, eu também tenho minhas questões interiores. Então aí a gente sempre sente esse processo todo como essa culpa é algo que se arrasta, né? E aí vão criando novos ideais, a culpa de não ter um corpo perfeito, de não ter um peso ideal, sabe? Isso vai se
impondo de forma tão traiçoeira e as pessoas vão sendo soterradas pela angústia, pela dor. E quando elas olham para si mesmas, elas não são mais quem eram. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Algumas mães, por exemplo, estão percebendo agora a necessidade e a força que tem, por exemplo, de se impor. De se impor num casamento, finalmente se fazer respeitar, de se impor como mãe, fazer o que eu digo muito nas palestras sobre a educação dos filhos, uma reintegração de posse afetiva, deixando bem claro o seu lugar, o respeito que tem que se ter. É tão interessante quando a gente atende no consultório e percebe claramente as pessoas que têm mesmo uma relação difícil com os pais, mas têm um profundo respeito e honra esse compromisso com os pais, como elas são estruturadas e como elas são resilientes, como elas têm uma capacidade de dar resposta à vida. Mas as pessoas que têm uma relação difícil e que os culpa, como elas são, sabe, se sentem mal no processo, como elas não crescem nesse processo. E, obviamente, as mães são as mães possíveis. As mulheres são as mulheres possíveis. Se a gente ficar ainda trabalhando nesse conceito de idealização, a gente vai sofrer muito, 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 muito. E às vezes as mães hoje têm medo de se impor, porque se criou uma sociedade em que você não pode dizer faça, obedeça, cumpra regras, porque parece que vai quebrar cristais, e não é bem assim que acontece. Nós somos criados com regras e elas são fundamentais para nós sermos quem nós somos, para nós nos encontrarmos no lugar que nós nos encontramos. Então é tão importante isso, é tão necessário, é tão rico esse processo. Eu não seria quem sou se não fosse uma mulher, né? Mãe. E também não estaria sendo quem sou se não fosse uma outra mulher, esposa. Esses amores que nos definem, eles são um convite a olhar de outra forma o mundo como a gente não enxerga, né? Então a gente começa a perceber que muitas mães elas ficam com uma tentativa tão grande de dar resposta a tudo, de dar resposta a todos, que elas começam a se despedaçar para que os filhos fiquem inteiros. E muitas vezes esses filhos não percebem isso. E às vezes eu via tantas mães reclamar da ingratidão, o sentimento de que, pô, me dei tanto, eu fiz tanto, e agora veja como é que acontece. Porque talvez você tivesse também o papel e o dever de deixar um pouquinho que os filhos caíssem para aprender a se levantar. É tão importante esse momento em que a gente faz o outro crescer, né? Porque quando a mãe ou o pai, ele olha para a criança, para o filho, para a filha, e percebe que ele tem que errar, que ele tem que cair, que ele tem que levantar, que quando está jogando um joguinho e que você começa a ganhar, porque você tem mais habilidade, é importante a criança aprender a perder, para poder aprender a conseguir, a suportar a dor, a não ser sempre como ela quer, como ele quer, e crescer. E às vezes ali, nesse jogo da vida, da educação, a gente vai construindo todas essas possibilidades para cada um de nós. Isso é uma coisa fantástica e não tem nada mais fabuloso do que esse aprendizado. Então, não continuem tentando deixar de ser vocês para que os outros sejam quem tem que ser, porque muito do esforço para nós sermos quem somos é de cada um. Cada filho, cada filha, esposo, irmã, colega, vizinha, cada um tem que fazer o seu esforço, cada um tem que empenhar sua energia para construir suas possibilidades. Então, não queiram ser a cola da dor de todo mundo, não queiram ser o socorro de todo mundo, não queiram ter a resposta para todos. Nós temos que viver nossos processos, nós temos que aprender as nossas angústias, nós temos que viver muitas dessas emoções que muitas vezes nós reputamos como complicadas. E eu fico pensando nas muitas mães que tem hoje, né, aqui. A gente tem mães que estão preocupadas com o futuro dos filhos, mães que estão preocupadas com filhos que perderam o emprego, que perderam um negócio, que não sabem, que vão ter que ajudar mais uma vez e que vão ter que se doar mais, inclusive materialmente. Mães que têm filhos que estão em casa ainda, precisando da ajuda, às vezes com mais de 30, 40 anos. Mães que olham para isso, às vezes, como se fosse a culpa só delas, e como também se não fosse responsabilidade do outro, que assim viu todas as lições, mas não quis aprender e quis ficar estacionado ou estacionada. E a gente fica sempre se perguntando nesse processo, né? Eu fico desejando aqui a cada uma de vocês,
cada uma vivendo de forma tão particular essa maternidade, às vezes não tem filhos, mas ocupa esse lugar, porque cuida das pessoas, porque cuida da família. Quantas mulheres eu conheci, a minha família, eu conheci no consultório, conheci entre amigas, que não sei se exatamente uma escolha, mas por circunstâncias da vida, não casaram, não tiveram filhos, ou casaram e não tiveram filhos, e muitas vezes são olhadas como se fossem fracassadas, e não são fracassadas. Quem disse que se você for só com você e você é uma fracassada? De jeito nenhum. Como se somente a condição de maternidade desse dignidade à mulher. Não é bem assim, não acredito nesse discurso. Porque essas pessoas cuidam demais das pessoas. Elas são aquelas filhas, aquelas irmãs, aquelas cunhadas, aquelas tias que socorrem porque muita gente usa o argumento de que eu tenho filhos, eu sou casado, então você tem que cuidar de papai, como se o pai fosse somente daquela filha que não casou. E aí o que acontece não é que ela tem a obrigação de fazer isso, mas ela tem, sabe o que? Ela tem o privilégio de devolver com muito mais inteireza o que recebeu desses pais, enquanto que muitos irmãos se omitem nesse processo e acham que porque tem coisas para fazer, como se aquela mulher ela também não tivesse. Então, eu desejo também um feliz Dia das Mães às mulheres que não têm filhos, mas que cuidam de muitas vidas e dos filhos dos outros, dos sobrinhos, sabe? Que cuidam dos pais, que viram bebês. E é verdade, eu vi comentário antes de entrar no YouTube de pessoas dizendo assim, eu tenho um bebê de 89 anos, de 87 anos, enfim, a gente cuida dos pais, e sim, dá trabalho, mas é tão prazeroso poder devolver, né? A vida, isso. É tão, tão fantástico. Então a gente fica olhando para esse processo todo e vendo como cada uma de vocês merece parabéns pelo Dia das Mães. Quer tenham ou não filho gerado em vocês, quer sejam filhos adotivos ou nunca tenham tido um filho, vocês são mães. Mães porque mãe é aquela que cuida, né, que se doa. É um processo tão forte que simbolicamente, quando a gente tenta aproximar o amor de Deus do amor humano, geralmente é a mãe, é a mulher que vem para esse lugar onde a gente tenta colar um pouco desse papel de mãe, desse papel de mulher. A gente percebe hoje quantas vezes nós temos o transcendente, né? Quantas vezes nós temos esse lugar tão especial. Sabe que a minha experiência de mãe é uma experiência que eu acho que não cessa. É uma experiência que continua. Obviamente, a minha mãe, Mãe sempre olha pra gente como se a gente fosse muito especial, né? Tem umas que não, tem umas que, às vezes, porque sofreram bastante, não conseguem levar esse olhar para os filhos, simplesmente porque não receberam. E aí não cabe culpar nem acusar, entender e aceitar o que foi possível. Mas, de um modo geral, as mães, elas olham pra gente como se nós fôssemos muito especiais. Minha mãe sempre olhava para mim e falava para mim de coisas que eu faria e que eu nunca acreditei. E, obviamente, durante muito tempo, ela sempre demonstrou isso. E uma das coisas especiais que eu lembro é a história de uma pessoa que tinha um filho asmático, né? E imagina aí, no passado, não era tão simples. Sabe que nebulizador só tem em hospital, não tinha nebulizador para você comprar numa farmácia. Era uma coisa cara e tinha um hospital só. E essa criança tinha crises uma atrás da outra. Mas essa mãe era uma mãe pobre, né? E aí ela descobriu que tinha um hospital que tinha um tratamento novo que tinha sido desenvolvido e que esse tratamento era capaz de realmente curar uma criança asmática, né? E diminuir muito o sofrimento dela. E essa mãe levou essa criança por esse hospital, mas ela sabia que era um hospital particular da cidade. Então ela foi na casa de uma amiga que tinha dinheiro, uma amiga com muita grana, pegou uma roupa emprestada, contou a história e disse, eu vou lá, vou fazer de conta que sou rica, vou deixar meu filho internado lá. Ela foi, internou a criança, mas o diretor do hospital disse assim, olha, tem que deixar uma calção aqui, era tipo um cheque que você deixava para poder meio que antecipar o pagamento de contas em hospitais, né? E aí essa mãe disse assim, mas é porque o meu marido está viajando e ele levou o talão de cheques, mas fique tranquila, ele vai pagar tudo, nós somos uma família com posses, então o senhor pode ficar tranquilo. E todo dia ela ia lá para acompanhar, foram mais ou menos 8 dias de internação,
todo dia ela ia lá para acompanhar essa criança e o médico sempre, cadê seu marido? Cadê o cheque? Ela o senhor não se preocupe que ele vai pagar isso, não tem problema, pode continuar o tratamento. No 8º dia, ela chega lá e o médico diz, seu filho está curado, pode ir para casa, mas a senhora tem uma conta para pagar, né? E, enfim, é preciso você pagar essa conta. Foi quando ela disse assim, doutor, meu filho está curado? Tá, ele está curado. Então, doutor, o senhor pode me prender agora, porque eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Não tenho dinheiro para pagar essa conta. E o médico disse, sua irresponsável, sua louca, como é que você faz isso? Você não podia ter feito isso. Doutor, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. E ela sai de lá porque o médico fica tão assim impactado que ele nem consegue chamar a polícia, mas ela diz assim, mas um dia, doutor, eu hei de pagar essa conta. Eu volto aqui um dia para pagar essa conta. Essa mãe é a minha mãe. E essa criança sou eu. E ela pagou essa conta. Um tempo depois, ela foi fazer um artigo, porque ela queria homenagear o pai dela, meu avô, que também vocês escutam muito eu contar as histórias do meu avô, né? E ela chegou no jornal e levou um artigo e publicou e pagou, inclusive, mas o dono do jornal, o diretor, o superintendente do jornal na época, quando viu o artigo, disse, você quer ser uma pessoa que escreve aqui para o jornal, né? E ela, mas como assim? É porque eu achei tão bonito esse artigo que você fez para o seu pai, que se você quiser, né? Eu queria que você viesse trabalhar com a gente. E ela vai trabalhar nesse jornal, né? Por causa do artigo que ela fez para esse pai, aquele meu avô dos poemas, né? E aí é muito interessante porque, com o tempo depois, esse hospital resolve fazer uma campanha para publicitária, né? E aí chega no jornal essa campanha publicitária. E minha mãe escuta essa história. E aí ela vai para o superintendente, pergunta quanto é a campanha e diz assim, eu posso pagar a campanha do meu salário, o senhor vai descontando, porque eu tenho uma dívida com esse hospital e eu preciso pagar essa dívida com esse hospital. E ele, tá, claro, que lindo, você vai lá. E aí ela chega pro médico, já assim, uns 3 anos depois, ele não lembrava quem ela era, ele conta tudo, que quer fazer uma campanha para o hospital. E aí ele diz assim, tá, e quanto é que fica? Ele disse, não, o senhor não vai pagar nada, essa campanha já está paga. Ele disse, como assim já está paga? Tá. O senhor lembra, 3 anos atrás, uma mãe que chegou aqui, deixou um filho internado, dizendo que tinha dinheiro, que poderia pagar a conta, e que no final levou a criança sem pagar nada, mas disse que um dia pagaria essa conta? Lembro, a mãe sou eu. E o filho é o meu filho, e agora eu vou poder pagar, porque eu trabalho no jornal, e eu já combinei com o dono do jornal, o senhor não vai pagar mais essa conta. E ela pagou realmente a conta. E eu tenho a foto de quando ela trabalhava no jornal. É uma foto que ela gosta muito. Ela sempre gostou dessa foto. Essa foto sempre estava lá em casa. Foto da minha mãe quando ela trabalhava nesse jornal, aqui dos anos 70, gente. Aqui eu mostrar para o pessoal do Instagram. Vou mostrar aqui o pessoal do YouTube. Ela está aqui na sacada do jornal, chamado Diário da Borborema. E aqui para o pessoal do Facebook. Aqui. Sabe que depois ela começou a apresentar programa de rádio, programa de TV, fazia artigos, fazia comentários, e quando foi nos anos 80 que começou a chegar computador nas redações, ela não se adaptou muito a computador. E aí ela comprou um computador e disse, meu filho, para mim, que era o caçula, né, meu irmão estava na universidade, você tem que aprender a digitar. Eu fiz um curso mesmo, para poder você digitar os artigos e mandar para o jornal, porque eu não consigo aprender a mexer nesse computador, né? Ela veio aprender bem depois, ela tinha Facebook e tudo. E aí ela escrevia à mão o artigo, ela colocava o artigo para eu digitar, eu digitava o artigo, eu imprimia naquelas impressoras matriciais, ela corrigia de novo, e ela fazia isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E eu fazia, eu não aguento, você é louca, você está me fazendo escrever de novo, como é que você não para de fazer esse artigo? Elas têm que ficar bom, tem que ficar perfeito. Isso é para o jornal, e aí o dinheiro que alimenta a casa da feira é do jornal, então não adianta você reclamar não, tem que ser feito, ponto. Mas eu ficava muito, muito irritado, e quando eu estava escrevendo meu primeiro livro,
que foi na editora, que não um livro religioso, mas um livro, né, profissional, que foi Assim que Faço o Perdão, Cláudia Saigusa, esposa do meu amigo Saigusa, chegou para mim e disse assim, mas como é que você aprendeu a escrever? E nem eu tinha me feito essa pergunta, nem nunca eu imaginei que eu sabia escrever. E aí eu lembrei que eu aprendi digitando os textos da minha mãe. E tem um livro que eu vou lançar, gente. Eu estou me preparando emocionalmente para lançar esse livro. Não vai ser agora, mas eu vou lançar. Porque eu tenho esses textos dela. Estão aqui, em caixas que eu trouxe. E eu vou pegar esses textos, vou publicar esses textos e vou conversar com esses textos. Com os textos da minha mãe. E aprender a escrever também com ela. Veja, mesmo quando ela não queria, eu me lembrei muito daquele Karate Kid. Senhor Miyagi fazia pinta em cera, Daniel-san, pinta em cera. E ele achava que não estava aprendendo a lutar, mas estava aprendendo. Eu também não sabia que eu estava aprendendo a escrever, mas eu estava aprendendo. E é óbvio, para muitos de vocês, que a gente tem uma vontade enorme, né, de que a mãe veja todos os passos que a gente dá. Aliás, eu queria aproveitar esse momento para dizer o quanto cada uma de vocês que seguem nas redes sociais, especialmente agora falando para as mulheres, né, como vocês me ajudam, como vocês contribuem, como eu recebo tanto carinho, né? Tantas dizem assim, você é como um filho para mim, eu me sinto como uma mãe sua, e eu recebo isso com tanto carinho, num lugar tão especial no meu coração, né? Naquele dia que você sente falta da sua mãe por perto, embora eu saiba que ela está, ela existe, mas a gente não vê, dá uma saudade imensa, né? Para quem está sentindo isso agora, ver a mãe só pelo telefone, quando a nossa mamãezinha vai para o outro lado, nem uma chamada de vídeo a gente consegue fazer, né? E a gente sente uma saudade imensa, mas eu queria agradecer a todos vocês por esse carinho imenso que vocês acolhem meu trabalho. Como vocês distribuem os vídeos, compartilham, comentam, como isso é carinhoso e toca meu coração profundamente. Mas, obviamente, quando minha mãe ela desencarna, ela não acompanhou o início dessa trajetória mais pública do meu trabalho. Embora ela sempre dissesse que isso aconteceria, ela não estava aqui para ver. Mas eu vou contar para vocês umas cenas muito especiais que aconteceu comigo, umas outras, não aquela do livro, que muita gente já sabe, mas quando a primeira vez a Fátima ligou pedindo para ir para o programa, né? E eu pensei, mãe, você devia estar aqui. Eu fiz o evangelho lá e peguei. Foi quando, pela primeira vez, eu abri a caixa das coisas que eu tinha trazido da casa dela. As fotografias, os textos, a Bíblia dela com minha foto do meu irmão, né? Lá dentro, que ela todo dia rezava por nós. E eu disse assim, queria tanto que você estivesse aqui vendo. E lembro muito curiosamente que eu procurei das joias que ela tinha um anel que ela gostava muito, mas muito, ela sempre usava, sempre contava a história desse anel que ganhou de um noivo dela, e não estava esse anel lá. E eu disse, poxa mãe, mas justamente o anel que você mais gostava não está aqui, todos estão, menos esse. Quando ele foi parar, a Janine chegou em casa, estava chorando, ela perguntou o que foi, eu estava dizendo, ela estava agradecendo, né, que as pessoas que acreditam na gente, quando a gente duvida, faz uma diferença imensa. Elas acreditam quando a gente ainda está duvidando da gente, sério. Não tem como a gente entender o valor que isso tem. Aí eu vou, pego o Janine, a gente vai, pega o carro, vai para o aeroporto de uma pessoa. Quando chega lá, encontra uma pessoa no avião. E essa pessoa olha para a gente, ai, que legal vocês aqui, estão indo para o Rio, estou indo para o Rio e tal. E aí eu olho para a Janine e faço, pô, eu conheço demais essa pessoa, mas eu não estou lembrando quem é, mas eu sei que é uma pessoa muito conhecida. A gente, né? De fato, eu também sei quem é. E a gente passa o voo inteiro assim, né? Então foi um voo de madrugada, sai 2h, 2h30, chega umas 5h30 da manhã no Rio. E aí quando a gente chegou lá, que a gente foi pegar a mala na esteira, ela voltou, e aí, como é que vocês estão? Aí quando ela chegou mais perto, mesmo a gente conversou, eu lembrei quem era, uma amiga da minha mãe, que morava perto da rua dela. E eu tinha dito um dia antes, como eu queria que minha mãe estivesse ali, ver aquele momento que eu estava indo. Ela disse assim, eu tive com sua mãe 7 dias antes dela desencarnar, e ela falou que já estava sentindo que estava perto, né? Ela tinha lúpus e fibrose pulmonar, então o pulmão dela foi falhando, foi perdendo a força de respirar. E ela disse,
agradeceu muito a minha amizade e ela me deu esse anel aqui. Aí mostrou o anel que eu estava sentindo falta, né? Eu perguntei um dia, ela mostrou o anel no outro, aí eu entendi assim, você está aqui, você está aqui. Você está aqui vendo isso. Eu lembro também que as coisas foram acontecendo. Eu lembro como ela foi criticada, mas ela era muito criticada. Porque ela migrava da doçura para a brabeza típica de uma mulher nordestina paraibana muito facilmente, né? Ela pulava para fazer cosca, mas se eu exagerasse, ela voltava a ser mãe muito rapidamente. Ela não me deixava dormir na casa dos outros. Claro que são outros tempos, outras realidades, a gente adapta coisas que vão mudando. Mas as pessoas diziam assim: você é muito dura com esses meninos não vão dar certo, você pega muito no pé desses meninos, aquela coisa toda. Gente, sabe, era muita crítica, mas depois de um tempo ela ficava escutando: ah, você acertou tanto com seus filhos, você teve tanta sorte. E ela fazia: não foi sorte. Não foi sorte, foi muito trabalho mesmo. Muito trabalho. E aí um dia eu estava no Instagram, quando eu entrei no Instagram, aí tinha uma mensagem de Leda Nagli, que quando minha mãe era jornalista, ela admirava muito Leda Nagli, que apresentava o jornal Hoje. Não sei se vocês lembram que ela terminava e fazia: amanhã eu espero por vocês com certeza. E a Leda Nagli tem um trabalho na internet hoje em dia, e aí eu fui dar uma entrevista para a Leda, e eu lembrei: poxa, imagina como minha mãe ia estar se sentindo, né? Eu acho que ela ia querer: eu vou com você, e eu ia levar ela com certeza para conhecer Leda Nagli pessoalmente. E aí eu trouxe até a canequinha que eu ganhei da Leda quando eu fui fazer a entrevista lá com ela, né? A canequinha aqui, gente. E toda vez que eu vejo essa caneca, eu tenho muitas canecas que eu recebo, eu sempre lembro da minha mãe, né? E são muitas lições que a gente aprende. É incrível imaginar, assim, o que uma pessoa como essa pode fazer na sua vida. Mas a vida, ela surpreende a gente. E quando Janine aparece, né? Janine aparece depois de muitos relacionamentos que eu tive, com os quais a gente aprende com todos eles. Eram relacionamentos em que você tem mais imaturidade, né? Em ambos os lados, muita imaturidade, então se machuca, mas eu sempre quis uma pessoa que fosse forte como minha mãe era, mas ao mesmo tempo doce. Eu sempre, será que eu consigo encontrar uma pessoa forte e doce? Aí aparece Janine. Janine é a segunda, é o segundo ponto da existência em que Deus manda um ser humano que não só significa muito para a sua vida, mas que lhe salva. Essa é a sensação que eu tenho, né? Que salva, que aconselha, meio que minha mãe dizia que ela tinha que cuidar, né? Obviamente que ela não é minha mãe, mas a mãe quer que a esposa cuide do cara, né? Faz parte. Ela é minha esposa, né? Ela não é minha mãe. Mas assim, escutar ela, os conselhos, a visão de mundo que ela tem, às vezes nem sempre a gente dá ouvidos e quando não dá, sempre dá errado. É incrível isso, né? A gente diz com a mãe que é praga de mãe, mas na verdade é sabedoria. E com a esposa também. É uma coisa muito da intuição feminina que os homens têm, mas a gente não foi estimulado a ter. Nós também sabemos cuidar, mas nós não somos estimulados a cuidar, né? É como se fosse uma coisa só da mulher, mas a gente também tem que cuidar, a gente também tem que ser intuitiva, a gente tem que olhar, a gente tem que tratar com carinho, tem que acolher. E assim a gente vai construindo os relacionamentos. Assim a gente vai olhando para a vida e percebendo todas essas nuances. Mas minha mãe, ela sempre me dizia muito, 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 que quando essas coisas acontecessem comigo, que eu ganhasse alguma visibilidade, tivesse algum papel na sociedade, que eu nunca perdesse a simplicidade. Ela sempre dizia assim para mim: se você perder a simplicidade, você vai perder tudo. Se perder simplicidade, perde tudo. E não é fácil, gente. Não é fácil. Porque nós temos uma humanidade, temos um ego que fica tentando dar uma rasteira, e se a gente deixar ele dar bem forte. Não é fácil. Não é fácil você um dia tá todo dia acordando, tomando seu banho, fazendo sua barba,
Aí você faz o seu café, porque eu acordava bem cedo para ir para o consultório, então eu que fazia o café, o cafezinho, e, e atendia no consultório, voltava meio-dia para casa, almoçava com o Janine, dava até para dar uma dormidinha depois do almoço, né? Tomar um outro banho gostoso, quem mora em cidade média de porte tem esse privilégio. Voltava para o consultório, atendia até umas 7 da noite, depois às vezes eu dava aula à noite também na universidade. Mas às vezes não, eu voltava, pegava o pão, trazia. Então, digamos que de repente essa vida desaparece assim. Aí eu fazia uma palestra ou outra, era muito incipiente, mas eu fazia, mas era, sabe, eu viajava a cada 2 meses uma vez, fazia 6 palestras fora de Campina por ano. Mas foi muito rápido. 1917, ou 2017, aliás, não, 2018 foi. 2018, os primeiros vídeos começam a viralizar na internet, no WhatsApp, muitos de vocês devem ter recebido. Aquela história que eu contava sobre reintegração de posse afetiva, dando entrevista na TV Cultura Local aqui de Campina Grande. Depois o vídeo que eu contava a história do meu amigo que os filhos vieram da Disney, e outros vídeos que foram sendo feitos. Primeiro era um celular mesmo, assim, no consultório, com aquela parede de gesso 3D, que muita gente vê os vídeos e tem saudade até hoje desses vídeos, né? E muito rapidamente, quando eu olhei, não tinha mais consultório, eu não conseguia mais atender, porque eu chegava exausto, eu até mantive o consultório 6 meses aberto, achando que não, isso vai passar, depois não vão me chamar mais e vou voltar para a minha vida de antes. Então eu mantive o consultório aberto, atendi um outro paciente, encaminhei um monte de pacientes, fiquei atendendo alguns, mas depois eu chegava tão cansado, tão exausto, muitos voos de madrugada, né? O Brasil é muito grande e a malha não é tão grande, com certeza depois dessa crise vai ficar menor ainda. E aí eu tive que fechar o consultório. Eu lembro que no dia eu atendi a última pessoa, cheguei em casa, aí Janine disse assim, você tá bem? Aí eu, não, tô bem. Ela, tem certeza que você tá bem? Aí eu caí no choro, ela me abraçou e disse, eu sabia que você ia sentir falta, né? É como se fosse uma etapa da vida. Quase 20 anos. Chegou a ser 20 anos. Uma etapa da vida que eu tinha aprendido tanto. Os pacientes, eles são seres humanos que nos dão o presente, o privilégio grandioso de assistirmos a sua superação, superação de cada um. Quantas vezes eu escutava histórias de pessoas que eu me perguntava, meu Deus, como essa pessoa aguenta viver essa vida? E ela aguentava, e ele aguentava, e se superava, e se tornava mais forte, e se construía, e eu ficava assim, que privilégio, que coisa grandiosa testemunhar a força humana de se reerguer, de começar de novo. Minha mãe adorava aquela música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E eu via isso em tantas vidas. E eu vi isso da minha mãe. Não foi fácil quando ela separou. Em 1977, nem divórcio tinha. E o preconceito era muito forte, né? E as crianças não brincavam comigo, com meu irmão, porque diziam os vizinhos, não fique perto deles, eles são filhos de pais divorciados. Parecia como se a gente tivesse uma doença contagiosa. Eu tinha 6 anos, você apenas sente a rejeição, mas não consegue entender muito bem o que passa na cabeça das pessoas, nem por que elas fazem isso. Lembro que uma vez a gente estava almoçando tomate e alface, porque basicamente o café era biscoito creme crack com café, e a gente era biscoito creme crack com café, e o almoço era sempre arroz com ovo frito. Quem chegasse primeiro fazia. Mas teve um dia que nem o arroz nem o ovo tinha, a gente estava comendo tomate e eu comecei a chorar. E minha mãe disse assim, levante a cabeça, você não é menor do que ninguém, e tudo que você passou e que você está passando está servindo para tornar você o homem que você tem que se tornar, seu irmão, e você um dia vai rir e ainda vai contar essas histórias para as pessoas. Eu sempre achava uma viagem, não é uma coisa enorme, eu achava que ela dizia isso meio que para me animar, tal, mas ela, não chore, olhe para mim, não chore, isso não lhe torna menor do que ninguém.
Tem gente que nem a tomate tem. E é fato, tem gente que nem a tomate tem. E aí a gente vai vivendo todas essas experiências, né? Aprendendo com todos esses processos. Ela, como jornalista, a gente tem umas coisas interessantes, né? Eu esqueci de mostrar para vocês a foto, uma foto. Tem muitas fotos que eu não tive tempo de procurar, gente, que tem muitas caixas, mas eu peguei uma foto quando eu era criança, que essa foto eu tenho. Eu estava já morando com meus avós, minha mãe já tinha separado, estava morando com meus avós. Tinha mais ou menos 6 anos de idade. Aqui o pessoal do YouTube, essa foto aqui, o pessoal aqui do Facebook, né? E aqui tem uma foto dos meus pais casando. Olha só. Meu pai, 17 anos, minha mãe, 16 anos. Ele tinha 17, ela tinha 16. Será que quando ela ficou grávida do meu irmão, ela achava que estava pronta? A gente se apronta no processo. Já perceberam isso, né? A gente não tem um manual que a gente recebe, siga por aqui. A gente aprende no dia a dia, do processo. A gente aprende nessa relação. E ela ensinava muito isso pra gente. Essa coisa da gente fazer o nosso melhor, né? E quando tem 16 anos, ela disse, você tem que trabalhar, porque tem que ajudar na renda da casa. E eu fui trabalhar no jornal. Num jornal que ela também já tinha trabalhado. Eu era montador do jornal. Montava para poder levar o jornal para a rua. Depois eu fui ser câmara de estúdio. Esse jornal, ele era pertencente a um grupo que detém a transmissão da TV Globo local aqui em Campina Grande. E eu fui ser câmara de estúdio. Eu fazia, assim, eu ficava controlando aquele programa que aparece no final, no início da noite, antes do Jornal Nacional, que aqui é JPB, segunda edição. E também fazia a gravação de coisas que iam para o Bom Dia, Paraíba, do outro dia. E eu ficava dentro do estúdio, era muito gelado, eu ia de casaco, por causa dos equipamentos, né? E eu ia com muito medo, minha mãe via que eu tinha uma timidez, gente, caramba, poxa, você sabe que as pessoas acham que a gente que fala não é tímido, né? E a gente é diferente falar com uma plateia, né? Falar com as pessoas pessoalmente é mais estranho, assim, você tem que ter uma entrega diferente. Então, tinha uma timidez, mas ela dizia assim, vá lá, faça, dê o seu melhor sempre. Qualquer que seja a circunstância, você tem que fazer um esforço muito grande para fazer isso. É tão incrível isso, né? É tão incrível isso. Hoje eu estou aqui em casa, depois de esse tempo todo viajando. Você sabe que o ano passado eu estava tendo crise de choro nos hotéis, de solidão. Um lado meu dizia que era a hora de fazer aquilo acontecer, que eu tinha idade para fazer aquilo acontecer. Um outro lado meu estava dizendo, mas não está tendo sentido isso. Não está tendo sentido. E eu quis começar a desacelerar. E esse ano de 2020 eu comecei desacelerando. Foi o primeiro ano que eu decidi não fazer nada em janeiro. Eu não fiz uma palestra em janeiro. Eu não aceitei nenhum palestra em janeiro. Fiquei em casa. E agora eu estou bem muito tempo em casa, como todos vocês. E óbvio, como é um tempo estranho, eu estou grato a Deus por ter onde morar, ter o que comer, mas ao mesmo tempo eu fico me preocupando com quem não tem nada disso. E a gente tem as atividades nas redes sociais, a gente tem as instituições que a gente ajuda pessoalmente, como a Fraternidade Sem Fronteira e outros locais, tem as ajudas que cada um de nós dá para as pessoas que nos cercam, que precisam, mas ao mesmo tempo eu agradeço. Mas está aqui todos os dias com Janine está sendo uma coisa tão nova para mim que certamente eu não vou me permitir ser tragado de novo pela avalanche de convites para tudo que é atividade. Não me estranhe se eu disser muito não. Nós não somos uma máquina. Nós temos nossos limites, nós temos necessidades muito humanas de estar perto de quem a gente ama. Às vezes, assim, a gente vai ali para a cozinha, fazer chá à noite,
E fica em silêncio, tomando chá, mas sabe que se ama. E eu não estava tendo mais esses momentos de ver a lua nascer, né? Da gente assistir um filme juntos. E para cada um de nós agora que está sabendo o valor dessas coisas, acho que muitos de nós não vai voltar para aquele mundo louco que a gente estava vivendo. Mesmo que o mundo queira continuar louco, nós não temos a obrigação de ficar louco com o mundo. Porque a gente está sentindo hoje, em casa, como a gente precisa de pouco e como essencialmente a gente precisa das pessoas. Como a gente é feito de ser humano, a gente é feito de ser humano. A gente é feito dessas marcas que cada um de nós deixa um no outro. E eu na cozinha tem um jarro que minha mãe me deu, que tá lá no balcão. E aí a gente reformou um apartamento, quando a gente voltou eu estava lá na cozinha, do jeito que eu queria, um projeto muito lindo, que uma querida amiga fez, Gisiane, de Curitiba, uma querida amiga do coração, Gisiane Luiz. E aí eu olhei que tava só aquele jarro da minha mãe, e eu disse assim, mas mãe, só tem de você aqui esse jarro? E aí eu quis me culpar, e de repente me veio na cabeça, não, não só tem esse jarro aqui, de Dona Delma Irineu. Não, não. Tem você, Rossandro Klinger. 50% de cada DNA que corre em cada uma das suas células é de Adelma Irineu, né? Então não é um jarro que está aqui que lembra dela, não, é você. É cada conquista sua, cada lugar que você chega, cada espaço que você ocupa, é metade papai, metade mamãe que está lá. Essa somatória genética, espiritual, emocional, essa entrega, é isso. Ela também tinha muitas falhas, ela também tem muitos limites, porque ela também tinha muitas dores, ela também tinha muitas angústias, ela também tinha muitas feridas, e naturalmente, as muitas feridas que ela tinha, muitas vezes ela passava para mim, para o irmão. É muito natural isso. Mas a gente olha para as feridas ou a gente olha para as cicatrizes que ela provocou na minha alma. É esse olhar. Olhar para as cicatrizes. De coisas tão simples. Eu lembro que uma vez eu realmente roubei no supermercado o negócio. Gente, eu confesso. O crime já prescreveu, ninguém vai me prender. Eu peguei de fato um carrinho e levei para casa. E ela pegou, olhou, disse quem era, me fez confessar, obviamente. E ela só com o olhar. Ela não me batia. Era um olhar assim, muito penetrante. Muito. A gente percebe muito fortemente nas fotografias. Você percebe aqui o olhar dela nessa fotografia. Um olhar muito forte. E ela tem 16 anos aqui, né? Você imagina. Olhar, esse olhar forte assim. Ela me levou a pé para o supermercado, me dando sermão, chamou o gerente, contou que eu tinha roubado o carrinho, que ela estava indo entregar o carrinho. E esses gestos, às vezes um só desses, eles forjam caráter por uma vida inteira. As pessoas pensam que ser excepcional, ser uma mãe excepcional, ser um terapeuta excepcional, ser um professor excepcional, é todo dia agir de forma excepcional. Não. Na maior parte das vezes a gente cumpre mesmo como obrigações, a gente faz o que tem que fazer, mas existem dias chaves, momentos chaves, em que ou se forja um grande homem, um caráter, ou simplesmente se cede, se omite e se deforma. Caráter ou você forma ou você deforma. E as pessoas da minha família formaram meu caráter. Lembrando de Fernando Pessoa, eu sou alguém daquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. Que bom que muitos que chegaram perto de mim, que quiseram fazer de mim coisas boas. Claro que apareceram as pessoas também que quiseram detonar, destruir. Faz parte, a gente tem que aprender com isso. Aprendemos com essas pessoas, inclusive, o que não ser, o que não fazer. E essa a história, né,
de um legado. Essa é a história de uma pessoa que é marcada por outras pessoas. Eu não sei como é que vocês estão hoje em casa. Não sei se vocês estão se sentindo sós, acompanhados, acompanhadas, culpados ou culpadas. Mas vamos nos permitir ser humanos na nossa fragilidade. Nossa fragilidade nunca foi tão exposta, nós nunca fomos tão iguais. Na nossa fragilidade humana, não falo nas condições financeiras que são diversas, a sociedade ainda é muito injusta. Mas a nossa fragilidade. Imagina tanta gente assim, que manda em muita gente, grita em muita gente, que é poderoso e que agora está com medo de morrer por causa de um vírus invisível. Tem um aprendizado muito, muito fantástico aí que a gente não pode desperdiçar. Tem um ganho de alma muito legal aí que a gente não pode perder. E não sei se tua mãe está perto, se você só está vendo ela por chamada de vídeo. Não sei se alguém que está assistindo perdeu a mãe recentemente. Não sei se alguém que está assistindo deve estar dizendo assim, minha mãe não foi nada disso, muito pelo contrário, me maltratou tanto. De toda forma, nós não estaríamos aqui sem elas. É hora da gente fazer uma reconciliação com a nossa humanidade. É hora da gente olhar para a gente, olhar para os personagens do passado, para essa mãe, para a mãe que você é, para a esposa que você é, para a mulher que você é, olhar com muita compaixão e acolhimento e dizer para você, você todo dia tenta fazer o seu melhor. E isso não é pouca coisa, é muita coisa. Todo dia. Todo dia se superar. A sociedade, ela valoriza as pessoas que são conhecidas por todo mundo, mas ela não dá conta dos heróis e das heroínas anônimas diariamente, que vão sendo construídas ao longo da vida. Portanto, hoje é um dia em que a gente deve comemorar. Comemorar nós que somos homens, essas mulheres que nos forjam, nos forjaram, nos construíram e nos constroem. E as mulheres, que também são filhas e que também são mães, e que se constroem mutuamente, que se forjam mutuamente, e que vão deixando um legado, né, na vida. Eu até ensaiei uma música que minha mãe compôs, mas eu não vou ter condição emocional de cantar aqui, senão ia ser um chororô miserável meu e eu não preciso nem tocar. Um dia eu gravo ela, para que vocês conheçam, né? Para que a gente possa entender que Dona Delma, Irineu, é como vocês, uma mulher comum, que tentou fazer o seu melhor, que tentou vencer as suas dores, que tentou educar os filhos, que errou muito, mas que acertou muito também. E que por isso eu posso falar do quanto ela foi fundamental na minha vida. Eu posso dizer como cada escolha que ela fez reverberou nas escolhas que eu faço hoje. Como ela forjou o caráter, como ela corrigiu quando era necessário, como ela fez ouvido mouco às críticas dos outros e resolveu ser a mãe que ela achava que tinha que ser, com erros e acertos. Porque depois, quando vem a conta, ou quando vem os parabéns, é só para você. Se você seguir o que os outros querem dar errado, vão culpar somente você. Portanto, seja a mãe possível, seja a mulher possível. Deixe de cobrar essa perfeição. Se acolha, se parabenize, se presenteie com a liberdade. A liberdade de não ser uma heroína, porque isso é uma prisão. A liberdade de não ser uma mulher mitificada, porque isso é uma prisão. A liberdade de não ter que ser uma pessoa que tem que colar os outros enquanto se destrói, porque isto é uma prisão. A liberdade de ser você mesma. Porque são pessoas assim comuns como cada um de nós somos, que fogem umas às outras. O resto é pantomima. O resto é representação para a sociedade. O resto é imagem, é discurso.
A realidade é isso que está vivendo agora em casa, as pessoas que fazem as diferenças. Queria muito que minha mãe estivesse aqui. Queria muito. Queria muito poder levá-la para os lugares todos que ela queria conhecer. Eu queria ter levado ela para Gramado. Ela sonhava em Gramado. Na época em que eu já estava com condição de levar minha mãe para Gramado, ela não podia sair nem do quarto, porque ela usava um respirador 24 horas e não podia pegar voo. Até para tomar banho ela tinha que usar um respirador. Mas ela mesmo lá no quarto, eu ensinei ela a usar o Facebook. Ela tinha o Orkut, depois foi o Facebook. E ela começou a escrever novamente. E ela já não conseguia muito levantar. Então eu comprei um teclado sem fio, projetei o computador na tela da TV do quarto e ela escrevia no Facebook os artigos dela. Eu percebi que aquilo deu um gás. Mas chegou um tempo que o software não correspondia ao hardware, ou seja, o corpo dela não correspondia mais ao espírito. E obviamente a vida é assim. Nós partimos, mas somos eternos. Isso não quer dizer que não dê saudade, dá saudade. Muita saudade. Mas quando a gente tem esse dia da despedida, a gente tem que lembrar nesse dia sobre os dias dos encontros, sobre os dias que estivemos juntos. Porque fixar na fotografia da saudade não permite ver o filme da vida. E a vida é um filme maravilhoso que vai acontecendo, com todos os capítulos, todas as nuances. Dias bons, dias ruins. E assim, em cada dia desse, a gente vai se convidando a fazer tudo de novo, a se reinventar, a se ressignificar. Por isso, o maior presente que eu gostaria de deixar para todas vocês é dizer que nada deixa um filho mais feliz do que ver uma mãe que se sente plena por ser ela mesma, que sabe dizer não quando tem que ser dito, que sabe disciplinar quando tem que ser disciplinado, que também mostra fragilidades, que também cai e levanta, que é humana, mas não santa, humana, em toda a sua essência. Porque ela ensina na humanidade dela que nós também podemos ser humanos, que nós também podemos cair, que nós também podemos pedir socorro. Então acolham vocês mesmas, acolham umas às outras. As mães que têm várias formas de exercer essa maternidade, mães que têm filhos especiais, que exigem mais cuidado e que muitas vezes precisam ser socorridas e acolhidas e que não são. Eu digo isso porque quando a gente começou a entrar em contato com as mães com filhos com microcefalia em Campina Grande, a gente percebia que às vezes elas queriam só que você segurasse um pouquinho o filho ou a filha no braço, porque elas passavam o dia inteiro com a filha no braço. Que você pudesse dizer, deixar comigo para poder você ir ali ver um filme ou alguma coisa do tipo, vai lá tomar um banho. A gente, como nunca, está vendo como a gente pode se acolher, como a gente pode se confortar. Como a gente pode cuidar uns dos outros. Então, eu estou aqui vendo vocês aqui no Instagram, aqui no YouTube, aqui no Facebook, vendo essas quase 7.000 pessoas ao vivo aqui agora, e sabendo que eu estou entrando no lar de vocês estão entrando no meu lar, e que a gente está conectado, né, nessas ondas de internet. Quero dizer que eu me sinto muito honrado com vocês fazerem parte da minha vida, que eu recebo carinho virtual e presencial de todas vocês, que eu sempre procuro ser uma melhor versão de mim mesmo. Eu sempre lembro das muitas lições que ainda estão ecoando na minha alma, que vieram da minha mãe, e que elas possam continuar sendo, sim, em cada coisa que eu fizer, esteja sempre um pedaço dela, porque são essa coleção de peças, desse ladrilho chamado vida, que nós vamos construindo quem somos, que nós vamos também deixando o nosso legado, que nós vamos deixando a nossa marca, não para ser melhor que os outros,
apenas para cumprir o nosso papel. Nós estamos aqui para cumprir esses papéis com toda a nossa humanidade, com os nossos limites, mas ao mesmo tempo com toda a grandeza. Então, aquela mulher que me levou para o hospital e pagou a conta depois, e que eu deixei de ter asma, aquela mulher que me ensinou como tratar uma mulher, e ainda estou aprendendo, porque é uma sociedade cheia de valores tão deturpados que se a gente não for vigilante, a gente está lá reproduzindo formas tão tóxicas de ser homem. São as mulheres da nossa vida. E só gratidão a vocês. Sintam, se não tem um filho para dizer isso, se nunca teve um filho, ou se o filho ou a filha que tem não tem dito, saiba que em algum momento vai acordar. E para aquelas que nunca teve filho, mas que cuida de muitos e de muitas, então eu falo como filho de vocês, pelo carinho que vocês me veem e me dizem sempre como mãe, como maternidade. Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine ricamente a cada um de vocês, que Deus devolva a cada um de vocês esse devotamento humano, limitado, falho humano como nós somos, mas devotamente, essa vontade de acertar. Esse carinho que é manifestado às vezes no bolo, sabe, num carinho, num gesto, num olhar, num toque, num silêncio. Silêncio que convida a esse lugar. E que a gente possa aproveitar esse momento em que a gente está dando uma folga à mãe natureza, a este planeta que nos acolhe, a esta mãe natureza que está respirando porque nós estamos em casa, que nós possamos voltar ressignificando o olhar sobre o materno que cuida. E que nós, homens, possamos então aprender a cuidar também, a se doar, a maternar a nossa vida, para que a gente saia mais leve, para que a gente saia mais forte, aprendendo com as fibras que estão ecoando no coração de cada mulher. Um beijo no coração de todas vocês. Muito obrigado pela companhia e um feliz Dia das Mães para todos vocês. Muita paz no coração.